Direção do Criciúma faz chamamento para que a torcida se associe ao clube. Você vai ver também. Farmacêutica britânica GSK afirma que seu medicamento eficaz contra a Omicron. Polícia Federal cumpriu uma série de determinações judiciais contra grupo acusado de fraudar provas do Enem. Deputados estaduais criticam o corte de quase 40 milhões em recursos federais para 2 obras importantes no estado. Ministro da Saúde anunciou que viajantes não vacinados contra a Covid-19 precisarão cumprir quarentena de 5 dias para entrar no Brasil. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quarta-feira, 8 de dezembro de 2021, tempo abafado e temperaturas altas em todo o sul catarinense. A farmacêutica britânica GlaxoSmithKline, a GSK, afirmou que seu medicamento é eficaz contra a Omicron. O anticorpo monoclonal já está aprovado para uso emergencial, inclusive no Brasil. O laboratório do Reino Unido, GSK, disse que a terapia contra a Covid-19, baseada em anticorpos desenvolvida com a parceria norte-americana Vir Biotechnology, é eficaz contra todas as mutações da nova variante do coronavírus. Os dados ainda não passaram por revisão. O Sotrovimab está aprovado para uso emergencial no Brasil pela Anvisa desde setembro. O medicamento é um anticorpo monoclonal de dose única que possui a proteína espicular S do SARS-CoV-2 como alvo, prevenindo assim a entrada do vírus e a infecção de células humanas. Na semana passada, outros dados pré-clínicos mostraram que o remédio funcionou bem contra a variante mais recente, a Omicron, além de todas as outras variantes preocupantes definidas até o momento pela Organização Mundial da Saúde. O seu uso é restrito a hospitais sob prescrição médica e sua venda é proibida ao comércio. O Sotrovimab não é recomendado para pacientes graves e ele não substitui as vacinas contra a Covid. E o conselheiro médico-chefe da presidência americana e respeitado imunologista Anthony Fauci disse que, mesmo que ainda leve algumas semanas para determinar a gravidade da variante do coronavírus, os primeiros indícios mostram que ela não é pior do que as anteriores. O conselheiro médico-chefe do presidente dos Estados Unidos falou sobre a gravidade da Omicron e destacou ter quase certeza de que não é mais severa que a Delta. Fauci afirmou que está claro que a nova variante é altamente transmissível, provavelmente mais do que a Delta, a dominante no mundo atualmente. O especialista ressaltou que existe alguma indicação de que possa ser menos grave, porque quando se observa os estudos descritivos do que está acontecendo na África do Sul, a proporção entre o número de infectados e o número de hospitalizados parece ser menor do que em relação à Delta. Mas Fauci lembrou que é importante não superestimar esses dados, porque as populações monitoradas são mais jovens e têm menor probabilidade de internação. Além disso, os casos graves levam algum tempo para se desenvolver. E o Instituto Butantan tem 15 milhões de doses da Coronavac paradas em estoque. Até o momento, os estados não manifestaram interesse na compra de parte das 15 milhões de doses da Coronavac estocadas. Produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac, a vacina começou a ser aplicada na população brasileira no início deste ano. Na época, era a única disponível no país. Depois, outras 3 vacinas passaram a fazer parte da campanha nacional: AstraZeneca, Pfizer e Janssen. De janeiro a setembro, 100 milhões de doses da Coronavac previstas em contrato com o Ministério da Saúde foram entregues e distribuídas aos estados. O Butantan também produziu um lote extra de 15 milhões de doses entre julho e agosto. E são essas doses que estão sem destino até agora. Segundo o Butantan, a validade deste lote vai até agosto de 2022.
O gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, afirmou que a vacinação ainda não foi autorizada para aplicação em crianças por falta de documentos. O Instituto afirmou que fechou um acordo com a Sinovac para que as análises complementares sejam realizadas. A doação das doses também depende de aprovação do Ministério da Saúde. A pasta afirmou que segue as negociações para novas aquisições apenas com a Pfizer e a AstraZeneca, escolhidas por já terem registro de uso definitivo no país. E a seguir, Ministério da Saúde determina quarentena para viajantes não vacinados para entrarem no país. E atenção, você que tem parente voltando de outros países, a gente sabe que a nossa região agora recebe muita gente de férias de países europeus, então presta atenção. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que os viajantes não vacinados contra a Covid-19 precisarão cumprir quarentena de 5 dias para entrar no Brasil. Após o término do período, será necessário passar por um teste de RT-PCR para detecção da doença. Caso seja negativo, será permitida a continuidade da viagem. A determinação acontece após o avanço da variante Ômicron do coronavírus. Segundo o governo, será editada uma portaria determinando quarentena de 5 dias para turistas não vacinados que saiam de outros países e desembarquem no Brasil. A medida acontece após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária reiterar em um comunicado divulgado no dia 1º de dezembro que solicitou ao Comitê Interministerial a adoção de quarentena ou autoquarentena para a entrada de viajantes no Brasil. Então nós, aqui, depois de fazer uma análise detida de toda a documentação que foi trazida pelo grupo técnico ao Comitê de Ministros, decidimos que o RT-PCR, ele seria utilizado como já vem sendo utilizado desde o início do enfrentamento à pandemia. O indivíduo que vem ao Brasil tem que ter o teste de RT-PCR negativo realizado 72 horas antes. E nesse contexto em que estamos espreitados por essa variante Ômicron, que não sabemos ainda o total potencial dessa variante criar uma nova pressão sobre o sistema de saúde, requerer que os indivíduos não vacinados, eles cumpram uma quarentena de 5 dias, e após essa quarentena eles realizariam o teste. Sendo o teste negativo, poderiam normalmente, no caso de estrangeiros que vêm aqui a turismo, aproveitar todas as belezas desse nosso grande Brasil. O ministro Marcelo Queiroga afirmou que a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil é um grande sucesso e que não há motivos para exigir o passaporte da vacina. Queiroga disse ainda que pode adotar as medidas orientadas pela Anvisa de forma integral ou parcial. Nós temos na figura da Anvisa uma agência regulatória que está incluída entre as principais agências regulatórias hoje do mundo e tem sido importante nesse momento de enfrentamento à pandemia. Naturalmente que o posicionamento da Anvisa é um posicionamento do órgão regulatório que pode ser acatado ou não, na sua totalidade, pelo governo, e é por isso que existe esse grupo interministerial, e nós nos reunimos diversas vezes para buscar uma tomada adequada de decisão. A própria Organização Mundial de Saúde, a respeito da variante Ômicron, eu até falei há cerca de 10 dias atrás, quando se anunciou essa variante, que era uma variante de preocupação, mas não era uma variante de desespero. Segundo Marcelo Queiroga, o Brasil não pode discriminar as pessoas entre vacinadas e não vacinadas para justificar a imposição de restrições. E a Polícia Federal cumpriu uma série de determinações judiciais contra um grupo acusado de fraudar provas do Enem. Na Operação Bancarrota, a Polícia Federal cumpre mandados judiciais contra suspeitas de corrupção na impressão de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
No total, são cumpridos 41 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Participam da operação 127 policiais federais e 13 auditores da Controladoria Geral da União. De acordo com a investigação, entre 2010 e 2019, servidores do INPE, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, contrataram gráficas com irregularidades para o processo de impressão das provas do Enem. Além de favorecer as empresas, os servidores também são suspeitos de enriquecimento ilícito. Dos 880 milhões de reais pagos nos contratos às empresas sob investigação, estima-se que 130 milhões de reais foram superfaturados. A Justiça Federal determinou o sequestro desse valor das empresas e pessoas físicas envolvidas no esquema. A operação investiga crimes contra a lei de licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E a tecnologia 5G está cada vez mais perto da gente. O ministro das Comunicações, Fábio Farias, assinou com os contratos dos leilões do 5G com as operadoras que foram as vencedoras. A cerimônia de assinatura dos contratos foi realizada nesta terça-feira no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro compareceu ao evento acompanhado de vários ministros. A assinatura dos termos confirma o resultado do maior leilão da radiofrequência já realizado no Brasil. Claro, Vivo, TIM, Brisanet, Wynet, Cloud2U, Sercontel, Consórcio 5G Sul, Algar Telecom e Neco assinaram os termos de autorização para uso de radiofrequência em 4 faixas. Os contratos somam uma cifra de 47,2 bilhões de reais. A maior parte deste valor será convertida em investimentos de infraestrutura para levar internet de qualidade a cidades ainda sem conexão, estradas e escolas que ainda não têm internet. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou que o 5G vai trazer novas tecnologias para o Brasil, permitir melhorias na área da educação, saúde, indústria e até mesmo combate ao desmatamento. O leilão do 5G foi realizado em novembro e as empresas devem começar a operar nas capitais brasileiras a partir de julho do ano que vem. E agora vamos conferir um giro de informações pela nossa região. A Feira da Agricultura Familiar de Criciúma acontece nesta quinta-feira no estacionamento do estádio Heriberto Wilson. A ação será realizada das 8 da manhã à 1 da tarde. Entre as opções disponíveis para a compra estão bolos, cucas, biscoitos, doces, verduras, legumes, frutas e filé de tilápia. Conforme ficou estabelecido junto com os agricultores, a feira é realizada de forma alternada, em frente ao Paço Municipal e também no estádio, no bairro Comercial. Eventos de grande porte, que incluem o carnaval, a arrancada de caminhões e a arrancada de motos, foram cancelados pela administração do Balneário Arroio do Silva. O comunicado oficial foi emitido no final da tarde desta terça-feira. A medida é devido à portaria do governo do estado, através da Secretaria do Estado da Saúde, publicada na última semana. Em sessão especial à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, o Hospital São José recebeu uma homenagem direcionada aos hospitais filantrópicos do Estado. A deputada Paulinha foi a proponente da homenagem para estas instituições. Ao todo, 140 entidades foram reconhecidas. Destas, 70% prestam atendimento por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo a deputada, o objetivo da homenagem foi trazer um reconhecimento aos diretores e demais profissionais que dirigem estas entidades, que apontou principalmente o apoio das instituições durante a pandemia da Covid-19. E a seguir, Criciúma lança campanha para aumentar o número de sócios.
deputados estaduais criticaram na tribuna da Assembleia Legislativa o corte de quase 40 milhões em recursos federais de duas obras importantes aqui para o nosso estado. O corte de recursos federais de quase 40 milhões de reais que seriam destinados a obras em duas rodovias catarinenses repercutiu no plenário da Assembleia Legislativa. A medida foi publicada pelo governo federal no dia 29 de novembro e retira 25 milhões da BR-470 no Vale do Itajaí e 14 milhões e 600 mil reais da BR-163 no oeste do estado. Na tribuna do Parlamento Estadual, deputados criticaram a decisão e alertaram para os riscos de interrupção das obras. Nós não podemos, em hipótese alguma, tolerar que 40 milhões sejam retirados das nossas obras federais, da 470 e da 163, e simplesmente fazer de conta que isso não é nada com a gente. Então eu penso que se a casa tiver uma atitude de unidade, onde os 40 parlamentares subscrevessem um ato de apelo ao presidente da República, que eu nem sei se ele tem conhecimento disso, eu encontro talvez aí uma alternativa para fortalecer essa causa que não é minha, de todos nós catarinenses. Aquilo que com dificuldade a bancada catarinense vota no orçamento da União, o governo vai lá e saca, sem nenhum comprometimento, sem nenhum compromisso com a sociedade catarinense. Que, aliás, dia após dia, vai perdendo vidas. Vidas são ceifadas nessas rodovias federais. E ainda aqui nós ficamos falando que as portas estão abertas, mas que portas são essas? Se são retirados, sacados os recursos que são destinados ao nosso estado. Já o deputado Ivan Nats, do PL, pediu para rodar no telão do plenário um vídeo em que aparecem o senador Jorginho Melo e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Na gravação, o ministro afirma que o corte, na verdade, se trata de uma realocação de recursos da duplicação das rodovias para obras de manutenção e que o orçamento será reposto no próximo ano. O que foi feito é muito normal, natural, estamos chegando no final do exercício financeiro. Temos recursos sobrando na BR-163 e na 470 para a construção. Precisávamos reforçar os recursos para a manutenção. Tiramos parte dos recursos da construção para a manutenção, uma atividade extremamente normal para que a gente tenha otimização do orçamento que foi disponibilizado no ano, para que a gente não vire o ano com muita sobra de recursos. E aí nós vamos tocar a manutenção, inclusive em Santa Catarina, e ano que vem, assim que o orçamento estiver disponível, a gente vai recompletar os recursos da 470 e da 163. Não vai haver nenhum tipo de solução de continuidade na obra, porque essas duas obras têm recurso suficiente para a sua execução. E o Criciúma Esporte Clube precisa melhorar seu quadro de sócios. Para isso, lançou hoje uma campanha e até o final do mês para que os torcedores ajudem o clube. Que o torcedor é uma das melhores armas do Criciúma Esporte Clube para vencer seus adversários, isso todo mundo sabe. Mas a direção do Tricolor está à espera de que esse mar amarelo e preto e a empolgação da subida para a Série B do Nacional vire números no quadro associativo do clube. O Criciúma, até o dia 31 de dezembro de 2021, manterá os atuais planos de sócio nos valores que estão. O que nós viemos fazer hoje aqui é um chamamento ao torcedor do Criciúma, para que ele aproveite os valores atuais dos planos de sócio que serão mantidos até o dia 31 ou até que o Criciúma atinja mais 6 mil sócios. Atualmente o Criciúma conta com aproximadamente 3.800 sócios. Torcedor do Criciúma que nos vê e nos ouve neste momento, é a última oportunidade para que você se associe ao Criciúma Esporte Clube nos valores atuais. Plano Carvoeiro Ouro a R$ 50, que dá direito a acesso à arquibancada. Plano Carvoeiro Black, que dá direito à cadeira, acesso às cadeiras a R$ 112. Aposentado, estudante, idoso, R$ 42.
planos empresariais de R$ 40 e o plano de torcedor da torcida organizada R$ 35. Nós precisamos que o nosso torcedor venha ser sócio do Criciúma neste momento. Este é um momento importante. Por isso, até o final do mês está no ar a campanha Só Falta Você, que pretende chegar a 6 mil sócios até o final do mês. Hoje, o Criciúma conta com 3.800 sócios ativos no clube. Aqueles que estão inadimplentes, pagando 2 mensalidades, conseguem ficar em dia com o quadro. O clube, é claro, pensa nos valores que vão entrar no cofre para montar o plantel para o próximo ano. Por isso é muito importante o sócio torcedor, para que nós possamos ter uma previsão orçamentária. Porque quando a gente tem essa previsão orçamentária, as instâncias responsáveis por cuidar da finança e do futebol podem se unir, sentar e dizer, olha, a gente pode manter um clube e fazer um time com essa previsão orçamentária, sabendo que a gente vai conseguir honrar os nossos compromissos financeiros e chegar ao final do ano sabendo que a gente manteve um clube sanado financeiramente por mais um ano. Ainda a direção prepara um dia especial de atendimento para os novos sócios e também aqueles que querem organizar a sua vida junto ao clube. Nós estamos preparando um dia D e provavelmente esse dia D será no dia 18. É um sábado e a gente quer fazer uma grande ação dentro do pátio do Heriberto Wilson, que provavelmente vai iniciar às 9 da manhã e terminando às 21 horas. A gente vai ter algumas atrações, estamos planejando algumas atrações, cama elástica, food truck, o nosso parceiro que é a Alon estará aqui, mas nós estamos preparando um movimento aí para o dia 18, que será o dia D, que a gente imagina que será o dia de o torcedor trazer a família para dentro do Heriberto Wilson, movimentar isso aqui nesse dia 18, para que a gente possa, com a secretaria aberta, atender todo mundo, criar esse movimento e fazer com que o torcedor possa, no sábado, das 9 da manhã até as 21 horas, escolher um momento para vir até o estádio. De qualquer maneira, ao longo da semana que vem, a gente já vai ter a secretaria provavelmente abrindo um pouquinho mais tarde, fechando um pouquinho mais tarde, para que a gente possa efetivamente ter essa presença desse torcedor. Vale ressaltar que aquele que é novo sócio, ele pode acessar o site do Sou Carvoeiro, sociocarvoeiro.com, e fazer o seu plano de sócio no próprio site, não precisa efetivamente vir até a secretaria. Então a gente tem ferramentas para que o torcedor ele se torne sócio do Criciúma sem necessariamente vir à secretaria. Sendo sócio, além dos jogos, os torcedores contam com descontos em 30 empresas parceiras do Criciúma. É uma paixão que ninguém entende. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias vocês acompanham através das nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, no Facebook e também no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite. Até amanhã.